Olá, queridos amigos, olá, queridos internautas. Estamos chegando com o nosso terceiro programa Momento AME, a Associação Municipal Espírita da cidade de Frutal. Para você que está nos assistindo em outros estados, para você que está nos vendo em outros países, nós estamos falando da cidade de Frutal, que fica no Triângulo Mineiro, bem aqui no biquinho do finalzinho ou do início, é claro, do estado de Minas Gerais. Como acontece em todos os programas, o nosso querido Leonel Varanda, que é, com certeza, o vice-presidente da AME, como eu já disse, Aliança Municipal Espírita de Frutal. Bom dia, Leonel. Bom dia, Sardinha. Bom dia a todos os telespectadores. Nós estamos iniciando mais um programa hoje com uma proposta muito interessante, viu? De falar sobre a religião espírita. Maravilha. O conceito de religião. O conceito da religião espírita. Esse tema é interessante. Leonel, você sabe que os dois temas que nós fizemos aí, as pessoas gostaram, estão adorando, né? Os nossos telespectadores, nossos internautas. Eu quero aproveitar, Leonel, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, chamar a atenção de você, querido telespectador, é o seguinte, velho, você pode interagir com a gente, viu? Então, eu vou novamente dizer, o pessoal de São José do Rio Preto, o Otávio Mandrá, me mandou um cartaz para falar de um evento que ia acontecer no sábado passado, mas quando o cartaz chegou até mim, nós já havíamos gravado o programa, não tivemos como colocar no ar, certo? Agora, eu quero falar para você que tem a sua casa espírita, você que tem eventos, eu tenho um jantar, eu tenho pizza, eu tenho, sei lá, promoções que vocês fazem para arrecadar fundos para as devidas casas espíritas, porque na verdade existe água, luz para ser pagas, as despesas normais, e geralmente as casas espíritas fazem esse trabalho. Então eu vou novamente bater na tecla. Entre em contato com a gente, olha o telefone aparecendo aí, tá? Esse telefone é o telefone da TV Web Frutal, é também o WhatsApp. Mande para a gente a foto do cartaz que você montou, que nós vamos divulgar. Mande falando do trabalho de suas casas espíritas. A gente teve muito views, muitas pessoas assistindo, mas parece que as pessoas ainda não estão acostumadas com a nossa TV aqui em Frutal, mas vamos lá, a gente está chegando devagarzinho, está mostrando, para que vocês possam interagir com a gente. Aproveitar, Leonel, com mais uma autorização sua aqui, querido, falar do 28º Encontro Espírita Voz do Evangelho. Rapaz, são 28 anos a realização, realizado pelo Centro Espírita Berço dos Humildes. Este encontro será realizado no Centro Espírita Allan Kardec, lá o centro que o pessoal costuma dizer não é dela, mas a pessoa fala assim para ficar mais esclarecido, lá no centro da Dona Deus Manda, do lado da creche pequenina de Jesus. 2 e 3 de março, que é exatamente no Carnaval, que acontece o 28º Encontro Espírita Voz do Evangelho. Tá bom? Começa no sábado. Eu convido você para participar. E nunca esquecendo, depois nossa direção vai colocar aí, mas acontece o Sebastião Camargo, grande orador, você que não conhece Sebastião Camargo, aproveita para ver o que ele vai realizar. Alô, Fronteira! Sebastião Camargo vai estar aí no próximo dia 16, das 14 às 17 horas, tá? Lá no Centro Espírita André Luiz. E eu convido vocês para estar lá com o tema Tudo é Possível Aquele que Crê e Ama. Tá? Isso é Sebastião Camargo. Vamos ter também no dia 17, Sebastião Camargo, no domingo, das 9 às 12, lá no Centro Espírita Caridade, na cidade de Issem. Querer, Saber, Amar. No mesmo dia 17 do domingo, nosso querido Sebastião Camargo vai estar aqui na cidade de Frutal, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, com o tema Evangelho e Autocura. Não se esqueça, Sebastião Camargo abrilhantando o mês de fevereiro com as palestras maravilhosas. Religião espírita. Leonel, um tema um tanto quanto interessante, um tema que chama atenção. Religião espírita, como é isso? Fala pra gente. Muito importante o tema, Sardinha, porque é interessante a gente resgatar que a doutrina espírita é a única doutrina
que concilia os três aspectos mais importantes da nossa existência, que é ciência, filosofia e religião. Certo, é o triplo aspecto. É o triplo aspecto. E é interessante que ela concilia os três aspectos numa mesma plataforma, que é o Evangelho de Jesus. Sim. O Evangelho de Jesus está presente na ciência, na filosofia e na religião como aquele elemento propulsor do entendimento que é a que todos nós objetivamos. E hoje nós vamos falar, Sardinha, sobre o aspecto religioso. Sim. Muito importante a gente entender isso. Por que da religião dentro... Por que o triplo aspecto na doutrina espírita, né? O tríplice aspecto. Mas o foco central hoje é a religião. É sobre a religião espírita. Porque Allan Kardec teve o cuidado, no livro A Gênese, de resgatar o conceito de religião. Então ele fala lá que religião significa religar. Religar a criatura ao Criador. Então você tem várias formas para estabelecer essa comunicação entre a criatura e o Criador. Certo. Por isso nós podemos dizer que nós temos alguns conceitos de religião, em função desse entendimento. Então nós temos o que nós chamamos de religião social e a religião filosófica. Sim. A religião social seria aquela inseparável da ideia de culto, da ideia de sacerdócio organizado, chefia humana, sim, dogmas, rituais, etc. Ou seja, nós só entendemos a religião social se ela estiver associada à ideia de culto. Agora, existe um outro conceito de religião, que é a religião filosófica, que é a religião preconizada pelo Cristo. Olha como é que é interessante. Ah, tá. A filosófica, ela foi preconizada por Cristo, então essa é a religião que nós temos que, na verdade, ter o Criador como guia. Isso. É isso. Ter o Jesus Cristo, o Mestre Jesus como guia, como modelo. Isso. Então, o conceito de religião filosófica é a religião preconizada pelo Cristo. Jesus teve um encontro com a samaritana no poço de Jacó, onde a partir desse encontro ele define os parâmetros religiosos para o ser humano. Evidentemente que depois disso, muita coisa foi adaptada e adulterada. Sim. Mas as bases do conceito de religião nós encontramos nesse encontro de Jesus com a samaritana. Porque ele disse lá, chegará um tempo em que não se adorará a Deus em templos suntuosos. Chegará um tempo em que Deus será adorado em espírito, porque Deus é espírito e somente em espírito deve ser adorado no templo dos corações. Certo. Se nós tivéssemos seguido esse conceito do Cristo desde os primórdios do cristianismo, Sardinha, nós teríamos um processo de comunicação com Deus baseado exclusivamente no sentimento. No sentimento de amor e no sentimento de caridade. Mas evidentemente que isso não aconteceu. Mas a gente nota, em primeiro lugar, que o conceito de religião, como a entendia Jesus, é um conceito filosófico. Ou seja, que nos remete à ideia de que nós podemos nos religar ao Criador através do sentimento, prescindindo ou não tendo necessidade de templos, de rituais, de dogmas, de práticas exteriores. Eu acho que aí é que está a essência do Espiritismo, né? Não ter dogmas, não ter, como é que nós vamos dizer assim, fotografias, alegorias, essas coisas. Nós não temos esse dogma, né, Leonel? Você tocou num assunto muito importante. A essência do Espiritismo é a essência religiosa. Exatamente. E a essência religiosa nos remete à ideia de sentimento para a religião. A fé é raciocinada. Isso. Então, Sargento, esse é um conceito muito importante, porque o objetivo da doutrina espírita é espiritualizar a religião. Nós tivemos ao longo dos séculos determinadas seitas que procuraram materializar a religião. Sim. Ou seja, promover formas de comunicação em que o ser humano dependia de templo, de prática exterior, de rituais. A proposta da doutrina espírita é diferente. A proposta é espiritualizar a religião. E espiritualizar a religião
é promover um processo de comunicação com Deus através do sentimento. E aí nós nos libertamos, com todo respeito, da influência do padre, do pastor ou dos médiuns espíritas que se colocam como intermediários entre a criatura e o Criador. Certo. E não tem necessidade. Nós não precisamos, em síntese, nem do padre, nem do pastor e nem do médium espírita, porque a criatura é espírito, Deus é espírito, Deus está presente na criatura. Então, para se comunicar com Deus, é através da prece, do sentimento, do amor ao próximo, da prática da caridade. Isso é muito importante. O amor mesmo, né, Leonel? O amor ao próximo e com a fé bem raciocinada. É aquele negócio que é interessante nós falarmos sobre isso, porque às vezes, Leonel, tem muitos médiuns, muitos dirigentes de casas espíritas, com todo respeito, nós estamos dizendo isso, que às vezes se acham como eu sou o mestre aqui dentro, né? Ele protagoniza, eu sou o cara que explica tudo, eu faço tudo. Que na verdade não é isso. A verdade é o sentimento de amor compartilhado com as pessoas que adentram e que frequentam as casas espíritas, os grupos espíritas. Isso. É mais ou menos isso, Leonel? É mais ou menos isso. E ao longo da história da humanidade, os grandes filósofos tentaram implantar essa ideia. Só que foram esquecidos. Mas, por exemplo, Sócrates comentava os seus ensinamentos à luz da natureza. Platão também. Exatamente. E na atualidade nós observamos que o grande missionário do Evangelho, que foi e continuará sendo Chico Xavier, ele realizava também as suas reuniões à luz da natureza. Exatamente. Para dizer para nós, para nossa consciência, que nós não precisamos do templo de pedra para as tarefas de edificação íntima. Olha que coisa fantástica, como por exemplo o Evangelho do abacateiro, tão falado que nós temos dentro da doutrina. Isso. O Chico realizou durante muitos anos, enquanto esteve em Uberaba, as reuniões do culto do Evangelho à sombra do abacateiro, com esse objetivo, Sardinha, que dali é uma escola pedagógica que ele instituiu, pedagogia mesmo, para nos ensinar que para nos comunicarmos com Deus, nós não precisamos do templo. Evidentemente que, em função da prática espírita, a gente precisa das casas espíritas. Sim, sim. Nós não poderíamos, por exemplo, realizar reuniões mediúnicas, por exemplo, à luz da natureza. Isso é incompatível. Não tem como, não tem como. Mas o Evangelho, sim. Mas o Evangelho nós podemos. Sim, exatamente. A comunicação, no caso de uma religião, de uma reunião mediúnica, ela tem que ser feita dentro do templo, dentro da casa espírita. Mas quando se trata de um evangelho, você pode fazer à luz à luz do sol embaixo de uma árvore. É interessante, muito interessante. E, na verdade, a gente nunca analisa isso da maneira que tem que analisar, né? Não é, Leonel? Então, o que o Espiritismo faz, Sardinha, em bases conceituais? Ele resgata a religião natural do Cristo. Sim. Por isso que nós falamos que o Espiritismo tem a finalidade de resgatar o cristianismo primitivo, porque ele resgata as práticas simples do cristianismo. Porque todo o conceito de religião nós encontramos no Cristo. Se nós quisermos definir alguma coisa em termos de religião, busquemos o Cristo. Sim. Então, o conceito de religião também, como nós falamos sobre a passagem da Samaritana, lá nós encontramos o conceito inequívoco da palavra religião. E assim em todos os outros aspectos religiosos. Isso é algo muito interessante nós esclarecermos para os nossos telespectadores, para que nós possamos fazer da doutrina espírita um local mais simples possível. Isso. Não é? Porque, na verdade, Sardinha, a nossa existência é um processo educativo, você sabe disso. Sim. Nós reencarnamos para aprendermos. Para aprender. Exatamente. Muito bem. E Jesus, como nosso mestre, ele tinha uma visão muito clara sobre isso. Então ele precisava trazer para nós um conceito de religião que dispensasse qualquer aparato exterior.
para que a criatura se comunicasse diretamente com o Criador. Isso, na verdade, representa um processo de educação da alma. Porque, exatamente. em essência, o ser humano, ele é constituído de corpo, perispírito e espírito. E espírito, exatamente. Muito bem. Mas a nossa essência é espiritual. Se a nossa essência é espiritual, nós devemos nos comunicar com as forças naturais que existem, e Deus é uma dessas forças, através de tudo aquilo que não representa matéria, através do elemento espiritual. Por isso que o Cristo teve a preocupação de desmaterializar essa relação. E o Espiritismo, ao resgatar o cristianismo primitivo, vem com a mesma proposta, de espiritualizar esse processo de comunicação de Deus com a criatura, ou da criatura com Deus. Maravilha. Então, queridos amigos, queridos telespectadores, para que vocês entendam sobre a religião espírita, no tema religiosidade. Então, ô Leonel, essa base da religião espírita que nós concluímos, que nós sabemos que é a essência, é o sentimento, é o amor, na sua palavra conceptiva de amor fraterno, amor para com o próximo. Porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é? Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a essência da religiosidade espírita. E a gente deve combater a ideia de paralisação do pensamento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ao longo dos séculos, as religiões tradicionais imobilizaram o nosso pensamento na base de altares, templos, de santos, que não representam, na verdade, renovação íntima, porque a pessoa, através dessa atitude, pretende transferir para a imagem a tarefa que lhe compete, o esforço que lhe compete na renovação íntima. Então ele adia a sua renovação e fica paralisado no tempo. E a doutrina espírita não, a doutrina espírita prega uma religião dinâmica, em que a cada um segundo as suas obras, em que a pessoa tem que se esforçar para ir conquistando degraus evolutivos a partir da própria emancipação íntima. Então, imobilizar o pensamento em templos de pedra, em rituais, em práticas exteriores, não é prática aceitável para a nossa essência. A essência do essência espiritismo. é espiritual. Nós temos um caminho dinâmico a ser percorrido, através do esforço pessoal, do esforço próprio. Então, que a religião seja uma religião educativa, que eduque a alma e não se preocupe com os aparatos exteriores. Ah, tá. Ô, Leonel, agora, crencice, cultuar imagens de santos, cultuar quadros de santo, cultuar a imagem de Cristo, isso é apenas o quê? Sérgio, evidentemente que nós estamos aqui com a proposta de esclarecer os assuntos exatamente, à luz da doutrina espírita. Exatamente. Mas o nosso respeito pelas outras religiões é muito grande. E outras... A gente pode comentar, ajuizar valor, etc., mas o respeito é muito grande. Com certeza. Então, se aliás, alguém... esta também é a essência da doutrina espírita. Respeitar as demais religiosidades. Então, se alguém, por exemplo, acredita em Deus, acredita numa pedra, por exemplo, em nome de Deus, a gente tem que respeitar. Com certeza. Então, as demais religiões têm formas particulares de adoração a Deus. Uma delas é a devoção aos santos, que a gente respeita. Opa, são espíritos evoluidíssimos. Nós viemos da religião católica. Exatamente. Nós temos um respeito muito grande. Mas hoje, com o dinamismo da vida, a gente entende com a doutrina espírita que nós temos que viver no clima de uma evolução dinâmica. E nós não podemos estacionar o nosso pensamento. Sim, é verdade. Porque a preocupação de Deus, porque Emmanuel diz o seguinte, o que interessa a Deus é a alma que interessa a Deus.
e não a precária exterioridade do culto convencional, quase sempre vazio. E então o que interessa a Deus é o pensamento, o sentimento do homem, sua natureza espiritual, essência imortal do ser humano. Se o que interessa a Deus é a alma, todas as demais coisas exteriores são precárias, Sardinha. Quer dizer, pode ter utilidade durante um certo tempo, mas uma vez entendida essa questão, a pessoa passa a dar valor nas questões espirituais, em detrimento das questões materiais. Ô, Leonel, a humanidade espírita, a comunidade, as pessoas que são espírita, elas têm seguido, então, nesse aspecto que você está colocando aí, nos cultos, nos trabalhos, principalmente nos cultos, tem seguido esta essência da doutrina espírita? Do pensamento assim, do espírito? A fé continua válida e forte praticamente em todos os povos. Certo. Mas a fé precisa se espiritualizar, precisa se valer de valores que calam fundo na alma. É como o Emmanuel recomendava, por exemplo, sobre as reuniões espíritas, Sardinha. Ele falava assim, está no livro O Consolador. Ele diz lá no livro que as reuniões espíritas têm que avançar para o máximo de simplicidade possível. Sabe por quê? Porque senão a gente esquece a alma. Aliás, a grande esquecida em todos os tempos da humanidade. Todos os tempos da humanidade. Então o ser humano se preocupou muito mais com os aparatos exteriores do que com a alma, adiando em grande parte a sua própria renovação, que cabe a ele mesmo. Nós não podemos depositar em outras pessoas o trabalho que compete a nós. Em relação aos santos, às imagens, e em relação aos médiuns também, Sardinha. Sim. No movimento espírita pode existir uma prática de endeusar os médiuns. Isso não é adequado. Isso é terrível. Problema. Isso é um problema. Primeiro porque mexe com a vaidade do médium. Exatamente. Com o personalismo. E segundo, que isso não traz aperfeiçoamento para nós. A gente fica endeusando médiuns. Nem deve. Nós temos que endeusar o Cristo. Aliás, não é endeusar. Nós temos que seguir o Cristo. Seguir o modelo. Porque o Chico uma vez falou que o Cristo é o único Espírito que não nos hipnotiza. Então nós temos que seguir Ele. Seguindo Ele, nós seguiríamos a Deus. Agora, seguir seres humanos, apesar de dotado muitas vezes de faculdades especiais, é contraproducente. Não é adequado às manifestações espirituais que têm que sair do íntimo para o exterior. Ou seja, tem que haver uma revolução íntima, no íntimo da criatura, a partir da prática do bem, do amor e da caridade. Essa colocação sua me chamou a atenção em uma determinada coisa, de a gente ouvir muito pessoas que são simpatizantes ao espiritismo, dirigem-se a uma casa espírita e tomam passe dentro do trabalho da casa espírita, mas não frequentam os estudos. Outras frequentam os estudos, mas não diz assim, eu não estou vendo melhora. Quer dizer, a culpa disso tudo, Leonel, não é, e a gente ouve dizer assim, esse centro espírita é fraco. Quer dizer, faltou aí a essência, porque o centro espírita, pelo que eu entendi, essa colocação que você fez aí, me corrija, por favor, se eu estiver errado, é apenas um lugar que você vai se reunir e se integrar a Jesus. Você, esquecendo o médium que está lá na frente, esquecendo o doutrinador, esquecendo o manifestante, esquecendo tudo, mas você se integrar, o seu espírito a Deus, a Jesus. Integrar, que eu digo, é se ligar. Seria por aí, porque se você se ligar a Deus, a casa espírita não vai fazer milagres. Isso. É por aí. É por aí mesmo. Quando a pessoa passa a frequentar uma religião, ela tem que procurar o aperfeiçoamento da sua alma. E a religião espírita trabalha nesse sentido, de espiritualizar o sentimento. É por isso que toda casa espírita, tem o trabalho da sopa, o trabalho dos passes, o trabalho assistencial,
o trabalho de assistência fraterna, enfim, para quê? Para que a pessoa não apenas passe a participar da questão teórica, Sim. mas vá para a prática, para espiritualizar Realização da prática. O sentimento. Talvez aí esteja a base de toda a renovação íntima. Na assistência fraterna, a pessoa esquece de si, pensa no próximo e promove a sua autoeducação. E nesse caso aí, Leonel, da pessoa participar do jeito que você está dizendo, a prática, né? Colocar em prática. Mas e os estudos dos livros de Chico Xavier, das obras básicas de Kardec? Mais importante ainda, né? A importância do estudo, nós podemos perceber, é porque o estudo nos leva ao entendimento do que é a doutrina espírita. Como nós estamos tratando hoje a respeito da religião espírita. Religião espírita. Porque se não houver o entendimento, nós caímos no perigo de participar da religião e nos envolvermos de uma forma muito difícil de sair em práticas dogmáticas, por exemplo. Isso encaixa exatamente aquilo que diz Kardec, que os espíritos verdade disseram a Kardec quando ele perguntou: a doutrina espírita é a religião do futuro? E eles disseram a ele: não, é o futuro das religiões. Isso se encaixa exatamente sobre a religiosidade, né? É porque a doutrina espírita traz um conceito claro de religião, baseado em Jesus. Certo. E no futuro, todos nós estaremos nos espelhando em Jesus. Então, a doutrina espírita, na feição do Consolador prometido, ele resgata um conceito que será o conceito do futuro, presente nas lembranças do próprio Cristo. Maravilha. Parece que você tem uma mensagem de Emmanuel aí, não tem? Eu queria destacar também, Sardinha, a respeito do trabalho do Chico nesse sentido. Aliás, nós falamos, indiscutivelmente, né? Esse foi o médium do amor. Nós falamos sobre o trabalho do abacateiro. Então nós vamos projetar algumas imagens que falam a respeito desse trabalho. Porque o Chico teve a preocupação de espiritualizar a religião, como nós falamos. E a gente tem que destacar isso como uma contribuição extraordinária ao pensamento humano. A partir do momento em que a pessoa vai evoluindo, ele vai percebendo que a simplicidade é que está na base de todo o processo evolutivo. Então o Chico, na sua grandeza, na sua espiritualidade, ele preferia as práticas simples, como realizar culto do Evangelho debaixo do abacateiro, fazer peregrinações, preces, tudo isso caracterizando a simplicidade que vem do Cristo, que vem de Jesus. Na verdade, seguir a base do Chico, seguir dentro daquilo que o Chico pregou, nada mais, nada menos do que fantástico. Leonel, nosso programa está chegando ao final. Tá. E eu deixo aí você com as suas considerações para os nossos queridos telespectadores, para os espíritas e para os não espíritas, porque o nosso objetivo aqui, como disse o Leonel, é de trazer informações. Bom, o que nós poderíamos dizer, Sérgio, como nós estamos participando de um encontro baseado na ideia espírita, que nós possamos estudar as obras básicas. Porque nas obras básicas de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênesis, o Céu e o Inferno e o Evangelho, eles têm todas as explicações à luz da racionalidade para essas questões. Exatamente. Então é muito importante ler, meditar e estudar Kardec. Maravilha. Tudo bem? Tudo bom. Muito bem. Nós vamos então agora encerrando a nossa programação, deixando para você o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito e dizer para você, queridos telespectadores, que todos os dias, a partir das 13 horas, nós estamos aqui, eu e o Leonel, trazendo um tema por semana. Esse tema de hoje, no terceiro programa, foi a religião espírita. Esperando que você esteja sempre ligado comigo, ligado com o Leonel e ligado não só apenas no programa, mas ligado com Jesus, ligado na prática do amor, na essência da qualidade e no seu pensamento, mente, ligado a Deus e ao nosso grande mestre Jesus. Um beijo no coração, deixando um abraço, lembrando sempre
que o dia que eu não sorri para você, porque nesse dia eu estou precisando demais do teu sorriso. Um sorriso, ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não queira receber. Muita paz, muitas energias positivas. Até a semana que vem, assim será feito.